tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso primeiro episódio do podcast. Heitor Caldas na voz. Gabriela Vieira. E hoje estamos com o nosso ilustríssimo pastor Breno Fonseca, pastor da igreja Andar de Cima. E ele vai estar dando aqui o ar da graça de estar respondendo algumas perguntas e conversar esse bate-papo. Algumas perguntas, tá? Gente, muito bom estar aqui. Obrigado, parabéns pelo projeto. Deus abençoe vocês e tenham piedade nessas perguntas, em nome de Jesus. Tá? Pelo amor de Deus. Pastor Breno, eu acho que não tem forma melhor ou modo melhor da gente começar esse podcast, essa conversa, da gente entendendo como que o senhor conheceu o seu propósito, quando o senhor descobriu que realmente você tinha aceitado, se confessado para Jesus, para a gente conhecer um pouco mais a sua história, de onde veio tudo isso. Cara, então, falando rasgadão mesmo, eu nasci crente, né, cara? Eu sou crente, tipo, desde que eu me entendo por gente, eu sou crente. Eu lembro que quando eu era moleque, eu morava no lote da minha avó, e no lote da minha avó era 4 casas, e nessas 4 casas tinha 2 meninos em cada casa, mano, era lotado de moleque no lote. Mas domingo de manhã, sábado à noite, domingo à noite, era engraçado, minha avó, minhas tias, deixava todos os netos, sobrinhos no lote, pegava eu em específico, me levava para a igreja. Então, cara, assim, sei lá, desde os 5 anos, 6 anos de idade, eu tenho isso. Minha mãe e meu pai, eles não eram crentes, assim, fervorosos. Meu pai até de vez em quando na igreja católica e tal. E aí eu fui crescendo nesse ambiente. Então, eu falo, e muita gente acha que é brincadeira, mas eu ia na Deus e Amor, eu ia na Assembleia de Deus mais tradicional, eu ia na Igreja do Véu, eu ia na Igreja Batista, eu ia em tudo quanto é igreja que vocês imaginarem, eu ia. E, cara, por incrível que pareça, mesmo moleque, eu gostava muito. E aí eu fui crescendo, e quando eu fiz mais ou menos uns 12 anos, 12, 13 anos, meu pai e minha mãe firmaram dentro de uma igreja mesmo. E aí, assim, meu pai e minha mãe teve uma conversão genuína, batizaram e tal. E isso foi um propulsor do meu ministério. Aí, então, eu comecei a perceber que eu era muito bom de lábia. Tipo assim, na época de dançar quadrilha na escola, eu era o cara que puxava quadrilha. Na época de fazer o teatro, eu era o personagem principal do teatro na escola. E aí eu percebi que eu era muito bom com conversar, com lidar com as pessoas, etc. Até que, então, um dia uma prima minha me convidou. Eu era líder de jovens, mas olha que incrível. Eu era líder de jovens, eu participava na igreja, tocava violão, mas ainda, sabe, não tinha aquela convicção. Eu fazia alguma coisa na igreja, mas não tinha convicção. Uma coisa até que eu queria falar aqui para você é que, às vezes, você está fazendo alguma coisa na igreja que não é o seu chamado. Você está tendo um cargo, você está ocupando alguma coisa, mas ainda não é o que Deus quer para você. E aí eu tocava violão, dava aula de violão, tal. Aí um dia minha prima falou assim, ó, Breno, você prega? Eu falei, não. Ela falou, ótimo. Sábado que vem você que vai pregar no nosso culto de jovens. Eu tinha 14 anos de idade, me lembro como hoje, cara. Eu lembro que eu tinha uma Bíblia desse tamanho assim, ó. Desse tamanho do Esmiliguido. Uma bíbliazinha pequenininha do Esmiliguido. Eu já tive um do Esmiliguido também. Não, antigamente a única coisa crente que tinha no mundo era o Esmiliguido. Eu vi Esmiliguido na salinha. Acordar domingo de manhã para assistir Esmiliguido, não é da época de vocês, não. E aí eu tinha uma bíbliazinha do Esmiliguido, uma camisa que eu comprei, que já era antiga, eu botei a camisa, quando eu levantava a mão, a camisa vinha tipo aqui, assim, pegando marreco e tal, e fui lá pregar. Eu lembro como agora, assim, eu cheguei na igreja, sentei quietinho no banco, nervoso. A primeira pregação minha foi sobre Daniel, aqueles que decidiram não se vender. E aí eu peguei, sentei no banco, o pastor falou, agora eu quero chamar o irmão Breno para pregar no culto de jovens. Tipo assim, a igreja lotada, mas 99% era senhores e senhoras, tinha 1% de jovens. Aí o irmão Breno, na hora que eu levantei, rapaz, a cara de desgosto dele. Ele olhou para minha prima, ele olhou para mim, ele meio que fez assim, isso que é o Breno? Minha prima é. Aí eu subi para pregar, cara. Assim, eu costumo brincar que o inimigo lotou a igreja naquele dia. E foi lindo, assim, eu preguei, foi maravilhoso, foi incrível, foi poderoso. Quando eu desci do altar, que eu terminei de pregar, o pastor olhou e falou assim, uma pessoa da igreja falou assim, nossa, glória a Deus por sua vida, que bem. Faz tempo que você faz isso? E você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. Nossa. Eu falei, faz, eu prego há tempo demais, glória a Deus. Cara, aquele dia eu cheguei em casa, eu não dormi. Porque eu falei assim, ó,
Descobrir. É isso. Descobrir quem eu sou, descobrir o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Você descobriu Então, testando, então, né? eu descobri fazendo. Até porque outras inúmeras coisas eu fazia, mas nunca tinha encontrado aquilo que realmente era para eu fazer. Pastor, dentro do que você falou, você disse que você foi crente a vida inteira. A gente tem uma quantidade de jovens que foram crentes a vida inteira e que não. Mas a gente já viu que testemunho dá muita visibilidade. Então você já entrou em crise por não ter um testemunho marcante para contar? Cara, já. Eu lembro que uma época eu era muito corrigido pelas pessoas da igreja, porque eu falava assim, meu testemunho é chato. Nasci na igreja, cresci na igreja, casei na igreja, vivo na igreja, virei pastor na igreja, até hoje eu estou na igreja. Meu testemunho é chato. Sabe, porque eu vim de uma época, Gabi e Heitor, que só era massa se você tivesse morrido, tomado 35 tiros, passado 26 dias no inferno. Que era ex-36 coisas diferentes. Ex-prostituta, ex-não sei o quê. Ex-macumbeiro. Agora é bonito, né? Agora eu sou bonito. Então, assim, só pode ser se você for ex alguma coisa. E eu lembro que marcava a minha vida que, olha, vocês têm que vir pro culto, porque semana que vem o cara que é ex-bruxo. Eu falava, olhava pra minha vida e falava, mano, eu sou ex-nada, velho. Mano, eu sou ex-nadinha, você tá maluco. Então, eu entrei, sim, um tempo em crise, porque eu não tinha nenhum testemunho para contar. Mas aí eu lembro que uma época, muitas pessoas chegavam em mim e falavam assim, Breno, o seu testemunho é incrível. Quem me dera ser um ex-nada? Aí, então, começou a penetrar aquilo. E quando eu digo há um tempo, eu não estou falando isso há 20 anos atrás. Estou falando isso, tipo, há 2, 3 anos atrás, de verdade. Ainda era uma crise. Aí eu falava, cara, então hoje, eu também não uso isso, então, para ficar tirando onda. Entendi. Falava, eu sou ex-nada, vocês são ex... Não, eu não tiro onda, eu fico na minha. Mas eu hoje me orgulho de ser um ex-nada. Graças a Deus. Caramba. Aquela hora que você parou, olhou para a câmera e falou, às vezes você está num cargo que não é o seu cargo e às vezes você está impedindo de outras pessoas atingirem esse cargo, por não saber qual que é o propósito. Eu acho que a pergunta-chave seria, como é que a gente descobre qual que é o nosso propósito? Como que a gente sabe e realmente a gente fala, cara, agora sim, eu estou fazendo o que é certo, o que Deus determinou para minha vida? Tá. Tem alguma fórmula mágica? Cara, assim, eu vejo gente demais aplicando isso, né? Mostrando fórmulas e tal. Eu criei um método uma época, chama método PHP, para você descobrir seu propósito e tal. E o método PHP, eu queria ensinar um método que não é um método que talvez desenvolva o seu propósito. Talvez ele não desenvolva o seu propósito. Mas talvez ele pode te nortear. É uma coisa que eu uso com as minhas ovelhas. Olha isso. Método PHP. P, problema. H, habilidade. P, paixão. Problema, habilidade, paixão. Vamos lá. Eu costumo perguntar para as pessoas, fazer 3 perguntas, Heitor, que vai, talvez, ajudá-las na compreensão do propósito. Primeira coisa, Gabi, qual é a sua paixão? Agora, termino a pergunta dizendo, se você tivesse $1 bilhão na tua conta, se você tivesse $1 bilhão na sua conta, nunca mais você precisaria trabalhar, nunca mais. Os seus filhos dos seus filhos viveriam da renda passiva que esse dinheiro ia gerar, nunca mais. O que faria você continuar acordando 6 horas da manhã e o que é aquilo que você faria? Não precisaria de dinheiro e você faria feliz. O que te faria acordar, mesmo não precisando, 6 horas para fazer, para ser, para não precisar de nada em troca, porque só de você fazer você já é grato por isso. Primeira coisa. Então, às vezes a pessoa diz, pastor, eu amo ajudar pessoas, eu amo cuidar de pessoas, eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo. Então, a pessoa, se você precisa descobrir dentro de você o que você ama fazer, o que você tem paixão, uma paixão fervente por isso. Segunda coisa, Heitor, segunda coisa, Gabi, a habilidade. O que você faz, que quando você termina de fazer foi tão bem feito, que as pessoas perguntam, como foi que você fez? E a sua única resposta é, não sei. Repito, você fez um negócio, o cara vai virar para você e falar, caraca, mano, como é que você fez isso? E você olhar para ele e falar, não sei, parece que é nato, nasceu comigo, nasceu em mim. Quando você tem uma habilidade específica, uma habilidade poderosa, que você faz bem,
e não sabe explicar como faz, essa é uma habilidade nata. Esse é o cerne da tua vida, o cerne da tua alma. Terminando por um problema. Se você pudesse resolver um problema no mundo, qual problema você resolveria? Ok. PHP. Agora eu digo uma coisa. Escute isso. Primeiro ponto. Todo propósito está ligado a pessoas. Nenhum propósito está ligado a coisas. Não existe pessoa assim, ó, o meu propósito é ter uma rádio. O meu propósito é ter um podcast. Não existe isso. Propósito não é de coisas. O meu propósito é, através do podcast, abençoar pessoas. Só que, por exemplo, abençoar pessoas. Isso é um oceano. Abençoar. Eu posso abençoar pessoas de qualquer jeito. Não. Eu vou libertar as pessoas de um falso conhecimento. Eu vou tirar as pessoas da depressão. Pronto. É um propósito. Se você pudesse, aí vamos lá, paixão. O que eu amo fazer? Eu amo falar. É uma paixão. Eu amo me conectar com pessoas. Habilidade, eu falo muito bem. A minha oratória é muito boa. Um problema que você poderia resolver no mundo. Sei lá, se eu pudesse, eu acabaria com a depressão no mundo. Pronto, achamos o seu propósito. Você é uma pessoa que liberta pessoas depressivas a partir da sua fala, a partir da sua habilidade nata, da sua paixão, que é falar, que é transmitir. Pronto, você encontrou o seu propósito, agora você vai se ligar às pessoas para isso, ir a lugar para isso, estar com pessoas, para você poder desenvolver todo esse propósito que vai cada vez esmiuçando a ponto de chegar de um modo tão exclusivo, tão único, que você seja quase único naquilo que você faz. Caramba! Dentro de encontrar o propósito, acho que a gente tem que descobrir quem a gente é, né? Eu acho que não tem como a gente descobrir o nosso propósito, a gente não saber quem a gente é. Eu acredito que tem muita gente que está assistindo a gente que não sabe a sua identidade em Deus, não sabe o que a Bíblia fala sobre quem eu sou em Deus, sobre qual a visão de Deus para mim. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a nossa identidade em Deus. Qual a nossa identidade? O que a Bíblia fala sobre a nossa identidade? Perfeito, Gabi. A pessoa vira assim. A pessoa vira assim e fala assim: pastor, eu sei qual é o meu propósito. Eu sei quem eu sou. Você sabe? Aí a pessoa descobre o propósito. Ela acha que descobriu o propósito. Na primeira crítica, na primeira falha, no primeiro problema, na primeira coisa que dá errado, ela para. Por quê? Identidade é o fundamento que faz o propósito se manter de pé. A identidade sempre vem antes do propósito. Se uma pessoa não conhece a sua identidade, então ela acha que encontrou o seu propósito. Se ela não encontrou a sua identidade, não tem propósito. Agora vamos lá. A identidade. A igreja Andar de Cima, tá aqui, ó, o copinho aqui com o leão. A igreja Andar de Cima tem, em específico, a imagem do leão. Por que nós temos a imagem do leão? Porque nós cremos, nós acreditamos que a identidade, o que é a identidade? É aquilo que me classifica, é aquilo que me rotula. Quando você chega num lugar, para a pessoa saber quem você é, para saber de onde você veio, quem são os seus pais, de onde você saiu, quando você nasceu, elas pedem tua identidade. Me dê tua identidade. Aí a pessoa pede a sua identidade, você vai mostrar para ela. Então vai ter ali sua foto, sua assinatura, a data de nascimento, vai ter. Você pode ver, isso é identidade, ok? Porque a identidade vai falar quem você é. Se alguém te perguntar hoje quem você é, você vai falar o quê? Eu sou cantor. Eu sou pregador. Está repreendido. Você não é isso. Sabe o que você é? Você é filho de Deus. Você é filho do Eterno. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é filho do leão da tribo de Judá. Quando você entende a sua identidade, você sabe, primeiro, de onde eu saí. Outra coisa que você aprende quando você tem identidade formada, para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? O céu. Tudo que eu estou passando nessa vida é para poder morar na eternidade com Deus. Tudo isso aqui é para poder morar na eternidade com Deus. E uma coisa que eu quero dizer para você, quem tem identidade não duvida de quem é e de quem Deus é. Quem tem identidade própria não duvida do que Deus faz e do que o outro faz. Então, uma palavra que eu quero dar para você que está nos assistindo. A sua identidade, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você é filho de um Deus perfeito, maravilhoso, poderoso, Deus conosco, Deus em nós,
Ele tem um plano para a sua vida, ele tem um plano para a sua história, e ele, como seu pai, te ama quando você está em santidade, em pecado, em acerto, em erro, no seu propósito, fora do propósito. Se você descobre a sua origem, se você descobre a sua identidade, sabendo que você é filho de Deus, acabou. Quando você estiver cumprindo seu propósito, vai dizer assim, mas você não é bom. Mas eu não gosto. Você fala, desculpa, o meu propósito eu não cumpro por causa de você, eu cumpro para você, mas por causa de Deus. Porque quem me enviou foi meu pai, então eu faço pelo meu pai, por você. Aí mata, Gabi. Caramba. Quando você falou do leãozinho, da igreja andar de cima, claro, a gente está aqui, a gente já sabe sobre isso. Mas uma das perguntas que a gente mais recebeu quando a gente pediu na caixinha de perguntas, lá no Instagram, foi por que o nome da igreja Andar de Cima é Andar de Cima. Show de bola, show de bola. O povo acha que é porque a gente quer falar de um novo nível espiritual, porque a gente é espiritual. Não. A gente estava procurando um nome e, ao mesmo tempo, a gente estava orando quando a igreja Andar de Cima nasceu. A gente estava em casa, eu lembro que tinha uma equipe de marketing, e eu, a pastora Yasmin, a gente entrou noite afora, umas 18 horas, a gente se reuniu e começou a conversar. E aí, cara, a gente deu, sei lá, umas 3 horas da manhã, não deu. Aí cada um foi embora para casa, orou, pensou, voltamos no outro dia com uma ideia. E a ideia era a gente ter um nome que remetesse à espiritualidade, um nome que remetesse à igreja de Atos, à igreja primitiva, um nome que remetesse à identidade da igreja, que seria uma igreja de família, uma igreja familiar, uma igreja que alcançaria pessoas, transformaria pessoas, mas ao mesmo tempo viveria milagres, teria a palavra como base e fundamento. Então a gente começou a escrever todas as características, nós começamos a pensamos. Aí a gente lembrou de uma coisa. Em Atos dos Apóstolos diz que todas as vezes que a igreja primitiva, que era a igreja dos milagres, a igreja da palavra, a igreja dos apóstolos, a igreja de Jesus, de fato, todas as vezes que a igreja se reunia, ela se reunia no andar de cima de uma casa, e esse andar de cima chamava-se cenáculo. O que era o cenáculo? Faziam-se casas, tinha um andar superior dessas casas, e esse andar superior era onde os homens se reuniam para fazer festas ou para fazer cultos. Era um lugar de fato de celebração. Ou era celebração entre os homens ou era celebração com Deus. Aí a gente pensou, cenáculo. Não, cenáculo já existe 1 milhão. Vamos procurar no Instagram, cenáculo de não sei o quê, cenáculo de não sei o quê. Poxa vida, não dá. Aí falei, não, mas eu gosto muito de família, cara. Gosto muito de família. Vamos colocar Igreja da Família. Aí metamos lá no Instagram, Igreja da Família. Meia hora rolando 60, assim. 300. Olhando aqui, Igreja da Família. Pensei em inglês. Family alguma coisa. Não. Eu sou brasileiro e eu quero identificar e fazer uma marca brasileira. Aí a gente pensou no nome de fato. Andar de cima das casas. No andar de cima das casas. Então, chegamos a um consenso que a gente daria um novo nome para o cenáculo, um novo nome ou a característica da igreja primitiva, que é no andar de cima das casas. Pronto. Igreja, andar de cima. O senhor está falando de andar de cima e tem mais ou menos 1 ano e alguns meses que a gente tem de igreja, né? 1 ano e 2 meses. É isso. E qual que foi o maior aprendizado nesse 1 ano e 2 meses de igreja que você fala assim, cara, em 1 ano e 2 meses, isso aqui mudou minha vida, sendo pastor de igreja local? Caraca, Gabi, que pergunta massa. Tá, vamos lá. A primeira coisa que eu aprendi, assim, mais poderoso, Gabi, a primeira coisa que eu aprendi uma coisa que eu vi muita gente pregando, mas que eu nunca vivi, que é chamado graça. Aprendi que existe uma coisa universal chamada graça, que essa coisa é o que muda a nossa vida. Graça, ela vem sobre nós de uma forma em que nós não precisamos trabalhar para tê-la. A Igreja Andar de Cima nasceu em meio à pandemia, com distanciamento. Acho que, Gabi, você está lá quase desde o primeiro culto, né, Gabi? Então, distanciamento. Ninguém queria alugar nada em Goiânia para a gente poder fazer. Estava complicado. Meu Deus do céu, foi uma luta. As pessoas ficando doentes, as pessoas dentro de casa, trancadas, em meio ao lockdown.
E a gente abriu a igreja Andar de Cima, a igreja Andar de Cima foi crescendo, foi vindo gente, foi acontecendo, as contas foram pagas, a igreja a gente foi movendo, foi mudando para um prédio maior, mudava para um prédio maior, não cabia, já mudava para outro prédio, já mudava para outro prédio. A primeira coisa que eu aprendi foi graça. A segunda coisa que eu aprendi, Gabi, isso é forte. A segunda coisa que eu aprendi, não confie em ninguém. Credo. Acho que foi a coisa mais dolorosa que eu aprendi. Eu aprendi que o versículo que Jesus colocou na Bíblia não foi à toa. Maldito é o homem que confia no homem. Muita dor no meu coração aconteceu nesse 1 ano, porque muitas pessoas que nós tínhamos perto saíram, muitas pessoas falando, tal. A gente sempre, é claro que eu nunca consegui fazer o bem 100%, mas eu sempre tentei. Eu sempre tentei com todas as forças da minha vida e tento até hoje. Mas mesmo dando o meu máximo, as pessoas parecem não reconhecer e elas fazem de tudo para te afundar. E quem eu mais chamei de amigo foi quem mais me machucou. Então eu aprendi que ninguém é meu amigo. A ponto de entender também que ovelha é ovelha. E às vezes nós, pastores, tratamos ovelha, trazemos para a família e a gente não sabe lidar depois com o crescimento da ovelha. Escuta isso. Não estou falando sobre a traição da ovelha, estou falando sobre o crescimento. A gente pega tanto apego na vida de uma ovelha, que depois a gente não aceita a ovelha crescer, virar pastor, ter uma igreja, ter alguma coisa, porque a gente quer colocar a ovelhinha dentro de uma caixinha e falar para ela, você não sai daqui. E quando Deus sopra o nome dela e quer levar ela, você não dá conta de perder. Entendeu? Então, aprendi muito isso. Cara, e outra coisa que eu aprendi, apegue-se à sua família, porque no final... É só eles que estão ali do lado. É só eles que estão ali do lado. E por isso que eu entendi que Deus deu uma igreja para minha família, porque no final, na hora da treta, na hora que está todo mundo longe, eu olhava para o lado e só quem estava lá? A minha família. Eu aprendi isso, Gabi. Posso falar de outras inúmeras coisas teológicas, tal, mas o que saltou meu coração agora foi isso, eu quis falar isso. E pastor Breno, além do que você aprendeu nesse 1 ano e 2 meses de igreja, o que fez, qual foi o momento que te fez querer sair de um pastor de uma igreja qualquer, ou de qualquer outra igreja, para um pastor de uma igreja local, onde o senhor é o presidente da igreja, vamos colocar assim, falando. Quando que foi e como que veio isso até você? A demanda, se alguém chegou, se começou um grupo te pedir para isso acontecer? Explica para a gente. Algumas pessoas não vão acreditar, né? Algumas pessoas não vão falar isso. Não vão acreditar nisso, mas eu nunca tive um desejo de ser pastor de igreja, até porque eu nunca me senti capacitado para isso. E até hoje eu não me sinto. Tem dia que eu olho para a igreja e falo, mano do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu sou maluco, se não fosse Deus, realmente eu não conseguiria estar aqui. Mas eu preciso dizer para vocês que a igreja Andar de Cima nasceu de uma necessidade. No meio da pandemia, algumas famílias chegavam e falavam, pastor, você é o nosso pastor. Entendi. Cara, você tem que cuidar da gente. E eu, corpo fora, a pastora Yasmin dizia, Breno, pelo amor de Deus, vamos ficar quieto. Breno, pelo amor de Deus, não mexe com a igreja. Breno, pelo amor de Deus. E eu falo, não vou mexer com a igreja, não vou mexer com a igreja, não. Mas as almas pedindo, doía tanto no nosso coração, tanto, que a gente chorava, porque eles não tinham um culto para ir, não tinha uma igreja para ir, eles estavam... Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Vou fazer uma célula. Só que um dia deu ruim, porque eu tenho um quadro grande em casa, quem me conhece sabe que onde eu estou tem um quadro branco, né? E aí um dia eu falei, se eu tivesse uma igreja, isso depois que as famílias me pediram e a gente ia começar a célula na outra semana. Eu falei, se eu tivesse uma igreja, seria assim, assim, assim. Se eu tivesse uma igreja, seria assim, assim. Aí escrevi a igreja inteira lá no quadro, deixei lá. Aí a gente não estava saindo muito de casa, era lockdown, então eu estava sem carro, né? Porque eu já quebrei 3 vezes na minha vida, e essa vez foi uma vez que eu quebrei, não tinha carro, não tinha salário, não tinha nada, vivia de auxílio emergencial. Estou dentro da minha casa, meu pai foi lá, acho que foi levar uma comida para a gente. Aí meu pai chegou, minha mãe e meu pai chegaram, olharam para o quadro. O que é isso aqui? Eu falei, não, se eu tivesse uma igreja, rapaz, e a gente estava lá. O Espírito Santo de Deus tinha me designado, a gente anotou, e o que a Igreja Andar de Cima hoje é fruto daquilo. Então, Heitor, a Igreja Andar de Cima nasceu para ajudar as pessoas que estavam sem igreja, as pessoas que não estavam sendo pastoreadas, e a gente poder dar um novo sentido, um novo rumo para essas pessoas, ensinando a palavra. E a verdade verdadeira é essa.
e não tem nada além disso. E que Pode perguntar. 2 a 1. acho, assim, eu participei de quase tudo isso, desde quando a gente estava na Rinodê, depois a gente foi para o Parque Amazonas, depois a gente chegou aqui. Em 1 ano, 2 meses, foi muito rápido. Muito rápido. E uma pergunta que eu queria te fazer é simples. Quando você olha para trás aqui dessa igreja e vê essas 1000 cadeiras aqui dentro dessa igreja, um templo lindo, com um telão mais top que tem, as melhores iluminação, os melhores técnicos de vídeo, na melhor localidade que tem em Goiânia, o que você sente? O que você acha? O que Deus pensou para isso tudo acontecesse? Eu sinto medo. Eu sinto medo, porque antes, se eu errasse, eu ia errar com 20. Entendi. Depois, se eu fosse errar, eu ia errar com 300. Agora eu estou errando com 1000. 2000, né? Não sei. Vou errar com uma galera. Então, já tem 1 ano e 2 meses que eu não durmo de sábado para domingo. Já tem 1 ano e 2 meses que eu não durmo de sábado para domingo. De sábado para domingo eu passo assim, ó. Meu Deus do céu, eu tenho que pregar uma palavra. Eu não posso errar. E se alguém não gostar do culto? Então, assim, olhando para isso hoje, eu falei, meu Deus, é necessário aumentar o temor. Claro que eu sinto gratidão, claro que eu sinto graça, claro que eu me sinto orgulhoso, porque eu vi que toda a minha trajetória de vida era para cá. Tudo que eu passei, as humilhações, as frustrações, as bênçãos, as coisas incríveis, as coisas, tudo que eu passei foi para chegar nesse momento. Então, ao mesmo tempo que eu sinto um orgulho pessoal, sinto uma gratidão por Deus, ao mesmo tempo sinto medo. Então, é um mix de emoção, e eu disse, a sua mãe me fez uma pergunta esses dias. Sua mãe falou, pastor, sua mãe é engraçada demais. Sua mãe falou, pastor, com aquele jeito político dela, pastor, o que você sente olhando para isso tudo? Eu falei, pastora, a verdade verdadeira é que eu estou feliz, mas não estou satisfeito. Eu estou feliz, mas jamais satisfeito. Quero melhorar mais, quero crescer mais, porque eu tenho um pastor meu fala assim, ó, quem quer que a igreja seja grande é Deus, porque quanto maior for a igreja, maior são os filhos que serão cuidados por ele. Então, a verdade é essa, é um mix de emoções que eu tento guardar dentro do meu coração e saber o que Deus tem para a minha história. Pastor, mudando só um pouco o rumo da conversa, no método PHP o senhor falou que o último P seria problema. Aham. Qual seria o problema que você gostaria que, tipo assim, se fosse você resolveria? Se eu pudesse resolver um problema no mundo, eu tiraria das pessoas a alienação. As pessoas são muito alienadas, cara. Meu Deus. As pessoas são extremamente alienadas. Eu li um livro que eu super indico para as pessoas. Eu super indico você ler esse livro. Ele não é um livro gospel, não é um livro de crente. Chama Mais Esperto que o Diabo. Quem escreveu ele foi... Eu esqueci o nome, eu sei o nome dele, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é maravilhoso. E esse livro fala sobre alienação. Pessoas alienadas, pessoas que vivem no mundinho delas e acham, e o que ela acha, o que ela pensa, ela tem como certeza, como verdade. E eu tenho um problema com gente alienada sobre a Bíblia e sobre a religião. Tipo, ai, pastor, é pecado ter tatuagem. Ai, pastor, pode perder a salvação? Ai, pastor, tem que trabalhar para ganhar a salvação. Então, essas coisas que são mínimas, essas coisas que são bem pequenas, essas coisas que são bobeiras, que as pessoas estão presas porque alguém ensinou, e esse alguém ensinou porque alguém ensinou, que alguém ensinou, e quando vai descobrir na fonte, na verdade, não foi nenhum homem incrível, uma mulher incrível que ensinou, foi só uma expressão, alguma coisa do tipo. Então, se eu pudesse resolver um problema do mundo, eu resolveria a alienação das pessoas, principalmente quanto à Bíblia e quanto a Deus. Tirar as pessoas de dentro de uma caixinha, Romanos 12:12. Tirar as pessoas de dentro de uma caixinha, não vos moldeis pelo pensamento do mundo, pelo conhecimento do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se eu pudesse, Gabriela e Heitor, eu resolveria transformar a vida do mundo inteiro nisso. A nossa produção acabou de mostrar aqui pra gente que o escritor do livro é o Napoleão Hill. Napoleão Hill, obrigado. A produção aí, Obrigado. Dá um oizinho aí. Dá um tchau. Aí, produção, olha o tamanho da produção. Que top, cara. Uma
pergunta que foi pedida aqui no nosso direct aqui do Instagram foi: qual que foi a coisa mais vergonhosa que você já viu dentro de uma igreja? Próxima. Próximo. A coisa mais vergonhosa. Não. Eu sei que a próxima é pior. Você falando isso, eu vou responder algumas perguntas. Ainda tem essa é só a 10, do top 10. Você vê a top 1, você não... Nem desmaia. Tá. A coisa mais treta que eu já vi dentro de uma igreja, e eu já rodei, hein? Eu sou igual catraca de Maracanã quando fala de igreja, velho. Eu já passei por lugar demais. Demais. Deixa eu te falar. Talvez a coisa mais assustadora que eu já tenha visto dentro de uma igreja seja o fato de comportamento de pastores serem piores do que o comportamento de alguém, sei lá, de um traficante, de um cara aí que nunca conheceu Deus, que nunca vai ter a possibilidade de conhecer Deus, sabe? É um comportamento de você ver uma pessoa humilhando a outra, diminuindo a outra, uma pessoa vivendo mesmo, assim, patrocinando tanto o seu pecado quanto o pecado dos outros. O que me assustou em algumas igrejas, e infelizmente não foi uma, duas, foram algumas igrejas, é ver uma pessoa estando lá em pecado, vivendo exatamente o contrário da palavra de Deus. Sim. A palavra é essa. A pessoa estava vivendo o contrário da palavra de Deus, e a turma ao redor falando: top, massa. Não mexe, não toque no ungido, não julgueis. Poxa, se vocês soubessem o quanto eu odeio a frase, a sentença, não julgueis. Nossa. Cara, então, é patrocinado, sabe, assim, você bancar, você apostar, você declarar, vendo uma pessoa que está em pecado, você fazendo vista grossa. Não. Pastor, e o que você acha que tem que fazer? Tipo, matar? Não, eu acho que a gente tem que corrigir, tratar com amor, tratar a pessoa, ajudar a pessoa. E o que você acha que contribuiu para isso? Infelizmente, isso hoje é visto muito facilmente nas igrejas. Muito. Então, o que você acha que contribui para que isso seja visto dessa forma, para que isso aconteça? Talvez uma geração que não lê a Bíblia, que não entende de verdade o que é viver o Evangelho? Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que a igreja virou, de fato, um comércio, né? Do tipo, um pastor não sai da presidência, mesmo estando em pecado, porque o dinheiro dele vem da igreja. Então, se ele sai da presidência da igreja, o dinheiro acaba. Então, como é que a família dele vai ver? O cara não sabe fazer nada da vida, ele só sabe ser pastor. E mesmo sendo pastor, se dedicando a isso, ele errou, mas ele não pode ser ali tirado, tratado para isso. Segunda coisa, muita coisa nas igrejas hoje envolve, e eu não vou falar que a igreja Andar de Cima tem isso, todas as igrejas têm isso, envolve. Então, você tem um empresário aqui que talvez ajude mais na igreja, você tem uma pessoa, então, você vê os pecados, você fala: poxa vida, se eu falar para ele, talvez eu perca um negócio aqui, talvez eu perca um negócio ali, então vamos deixar assim, porque aí o que acontece? O pequeno apanha, o grande fica ileso, né? E a terceira coisa é realmente, Gabi, a falta de conhecimento bíblico, né? A falta de conhecimento bíblico, porque a gente não precisa matar os outros, a gente não precisa diminuir os outros, a gente não precisa, quando alguém cai em pecado, cuspir na cara, bater na cara. Não, eu acho que é tratar, falar assim: pastor, líder, fulano, ciclano, para. Pausa rapidinho o seu ministério, vem, vamos tratar que é um psicólogo, um negócio, e quando o senhor, a senhora estiver bem, nós devolvemos você para o seu cargo, nós devolvemos você para o seu momento, e você vai voltar ao normal. Aí a igreja faz duas coisas: ou encobre, ou expulsa, ou odeia, ou nunca mais quer. Então não tem o meio termo que seria o certo, que é tratar, cuidar e restituir, colocar no lugar. Davi, quando cai em pecado, ele é tratado. Deus manda um profeta, o profeta fala a verdade na cara dele, fia o dedo na cara dele e fala: você errou, você fez isso. Ele pede perdão, confessa, é restituído, e o Senhor traz ele para o lugar de novo. Eu acho que não é sobre só começar bem, né, mas terminar bem. Paulo, quando ele está perto de morrer, ele fala: guardei a fé. Então, você acredita que isso é falta de relacionamento com Deus? Às vezes a gente faz tanto pelo ministério, tanto pelas outras pessoas, que o nosso altar pessoal com Deus, o nosso sacerdócio está fraco? Aqueles altares fracos, né? A palavra, aqueles altares de palavra, né? Que não é de fato do que a pessoa vive, é do que é falado. As pessoas muitas vezes têm construído, eu acho, que o seu ministério em cima dos escombros da sua própria fé, não tem guardado a fé. Eu acho que a gente é muito ativista. Acho que nós somos muito ativistas. Então, assim, 30 cultos por semana,
ação social, é não sei o quê, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que o púlpito da igreja é resultado do altar da sua casa. Forte. Então, se você não tem altar na sua casa, você nunca vai ter púlpito na igreja. Só que todo método dá certo, independente de ter a presença de Deus ou não. Então, tem muita coisa que acontece porque o método é certo, mas não porque a presença está ali, né? Então, quando isso desmorona, quando uma cartinha cai, todo o castelo cai. Então, assim, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu também não gosto de ser moralista. Eu odeio ser, e eu sei que às vezes eu sou, eu odeio ser, e não gosto de quem é moralista. Tipo assim, eu sou perfeito, tá todo mundo errado. Não. Eu acho que nós precisamos sempre voltar à fonte. Sempre voltar à fonte. Sempre voltar à fonte. Então, cara, tá fazendo um culto, um negócio que... Mas tira um tempo de oração, tira um tempo de jejum. É o pastor presidente, é o líder, não sei... Se todo mundo tiver relacionamento com Deus, se todo mundo tiver uma verdade no seu coração, sabendo o porquê de estar fazendo aquilo, se o que está fazendo ainda está do jeito certo, continua. E escute as pessoas. Heitor, acho que muita gente erra porque não escuta as pessoas. Porque tem muita gente que vê, por exemplo, você está errando, eu vejo que você está errando. Heitor, faz isso. Mas tem gente que não tem humildade. E eu vou te falar uma coisa. As maiores ruínas ministeriais que eu já vi no mundo até hoje foi porque pessoas não escutaram conselhos. Eu aceito todos os conselhos. Muitas das vezes não recebo os bem. E eu estou aqui hoje para falar a verdade, zona mesmo, não quero esconder nada, não. Às vezes eu não recebo conselho tão bem. Tipo, a pessoa fala uma coisa, aí na hora eu fico meio assim, vou para casa, respiro, converso, penso, volto, falo, você está certo, me perdoa. Eu cheguei várias vezes em reunião pastoral e disse, me perdoa, eu errei. Vou fazer. E também, muitas coisas que eu vou fazer, eu sempre pergunto. Eu tenho pastores que me pastoreiam, eu tenho os meus pais, que são um homem e uma mulher incrível, eu tenho minha esposa, eu tenho a minha família, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu sempre pergunto, mano, o que você acha? Mesmo eu sabendo a resposta, eu pergunto, porque às vezes a pessoa fala um negocinho que muda tudo, eu falo, poxa, você está certo. Então, acho que se a gente escutasse conselho, cara, muita coisa deixaria de dar errado na nossa vida, de verdade, de verdade. Por experiência própria, né? Eu acho que quem está começando e por ser o primeiro podcast, eu e a Gabi e a Nathalie somos os líderes dos jovens aqui da igreja, né? Sim. E quando a gente começou isso aqui, cara do céu, como a gente errou. Como a gente errou. Glória a Deus. Até jovens, desculpem a gente porque a gente errou demais. Glória a Deus. Cada um em um erro diferente. Parabéns, show de bola. Porém, a gente teve pastores, você, a pastora Yasmin, que nos aconselharam, que pararam, pegaram a gente, falou de homem para homem mesmo, assim, de mulher para mulher, e falou, ó, isso aqui. E não vai ter a terceira conversa, porque teve uma, depois do primeiro evento que a gente fez, teve a segunda, que foi uns tempos desses para trás, e falou, a terceira vai ser só... Só tchau. E eu acho que nessas conversas eu tive que ter maturidade, igual você falou. Cara, eu era um cara que, tipo, achava que eu sempre estava certo. O Wikipedia, eu era o Google. Eu sabia de tudo. E aí, por ver que, assim, cara, no dia a dia eu precisava aprender esse tipo de coisa, a lidar com pessoas, a saber o que o outro pensar de mim, determinada ação minha, eu tive que mudar tudo. Desde a música que eu ouvia... até nas coisas que eu falava nas rodas onde eu estava. Sim, sim, sim. E isso é um aprendizado muito grande. E como é que foi quando vocês escutaram o conselho? Dói, né? Dói. Pelo menos para mim dói. Eu não gosto de ser chamado a atenção, não. Nossa, eu tenho um problema com isso. Foi um tapa na cara, cara. Foi um tapa na cara. Mas foi um tapa na cara com um beijinho depois. Com um beijinho depois. Porque você sabe que quando foi falado tudo aquilo pra gente, eu acho que a primeira coisa que aconteceu, você sentou a gente e falou, se resolve aí, qual que é a treta? O que está acontecendo? Então, acho que isso falta muito. Às vezes existem grupos ministeriais que um não conversa com o outro e acha que está tudo certo. Cada um tem um problema com o outro, mas eles não se resolvem. Eu acho que isso aí foi o primeiro fundamento, o que fez a gente deslanchar e hoje está começando a alavancar isso aí, está como está, os nossos cultos, que está sendo uma bênção. Glória a Deus. E o segundo ponto, eu acho que foi a gente parar para olhar no espelho e rever o que a gente tinha de errado. A Bíblia fala que o sábio, ele ama a correção, né? Então, se eu quero ser sábio, por que não amar a correção, né? Mas eu acho que o problema da juventude hoje é não saber quem ouvir. Às vezes, a gente tem ouvido muitas pessoas
E nem sempre todo mundo que dá um conselho para você tá dando aquele conselho porque gosta de você. Que te ama, né? É. Então, diante disso, eu queria perguntar para o senhor, pastor, qual o tipo de pessoa que eu devo ouvir? Hoje, nessa geração que a gente tem muito TikToker, que a gente tem muitas pessoas falando, né, na internet, mas nem todas são pessoas que deveriam ser, de fato, ouvidas. Na minha opinião, nós devemos ouvir ou receber conselhos só de 3 pessoas. 3 pessoas. Primeiro, de pessoas que realmente nos amam. Realmente nos amam. Escute conselhos de alguém que te ama de forma tão profunda que quando você sabe que saiu uma palavra da boca dele, mesmo que seja dura, está falando porque te ama. Segunda coisa, de familiares próximos. O primo do cachorro do papagaio não é familiar. Não é uma pessoa que está convivendo com você. Seus familiares, seus próximos, as pessoas que estão próximas de você. Então, ali o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, sua namorada. Sua namorada não é familiar, sua esposa. Mas te ama, né? Espero que sim, né? Tomara que sim. Então, esse familiar é próximo mesmo você ouvir. E terceira coisa, pessoas que construíram coisas que são maiores que as que você está construindo. Pessoas que já chegaram lá. Porque, ai Deus, dá-me paciência sobre a crítica construtiva. Poxa vida, deixa eu te falar. Eu só aceito crítica construtiva de quem construiu algo maior do que eu. Algo maior do que eu. E tenha caráter para poder falar isso. Porque às vezes construiu algo maior que nós, mas construiu em cima de uma base sem caráter. Aí ensinar para a gente fazer o errado não adianta. Né? Então uma coisa que eu faço é ir nos mais velhos, que tem uma construção, que tem uma vida, que tem um ministério, chegar neles, na moral assim, ó, pastor, o que o senhor acha que eu faço? E aí, esses 3 tipos de pessoas são as pessoas que vão te falar, haja o que houver, aconteça o que acontecer, doa o que doer, eles vão falar a verdade para você. E aí, então, você pode receber esses conselhos. E eu acho que nesse terceiro ponto que você colocou aí, de procurar pessoas que já construíram algo maior que você construiu, ou que você quer chegar lá, não é só em âmbito empresarial ou espiritual. Eu acho que também entra naquela parte de verdade mesmo, nos pequenos detalhes. Eu acho que é um casal chegar num cara que não é casado e perguntar conselhos de casais, ele não vai saber responder e talvez o conselho que ele vai estar dando vai estar amaldiçoando a vida daquele casal. E isso é em tudo. Para um pregador chegar num cara que não prega, que talvez serve em outra área da igreja, perguntar, cara, como é que eu prego lá em cima? Aí o cara fala, você faz isso, isso e isso. Talvez vai ser um fracasso. Então, eu acho que os 3 são importantes, mas quando você quer obter sucesso, talvez seja com a pessoa que já tem algo bem estruturado, que já passou pelas dificuldades, talvez te dá o caminho para chegar lá. 5, né? É o efeito 5. Né? As 5 pessoas que estão próximas de você, literalmente transpassam ou constroem quem você é. Mas eu só queria dizer uma coisa para vocês. Às vezes, você conversar com um cara que é maior do que você, que já está com tudo construído, você vai chegar e você vai pedir opinião para ele. Você vai pedir um conselho para ele. Só que talvez esse cara possa te enxergar como um concorrente. Oponente, né? Um oponente, entendeu? Mesmo que ele seja grande, mesmo que você não esteja nem aos pés dele, mesmo que você, talvez, nunca vai construir o que ele construiu, mas mesmo assim, no coração dele, vai te enxergar como oponente. Então, por isso, Heitor, que você falou, talvez o melhor cara seja o cara de sucesso, mas às vezes também nós precisamos ficar meio receosos, porque talvez o cara de sucesso olha pra gente e fala, não, esse moleque aí, mano, tá querendo roubar meu lugar. Então, eu já vou meter uma furada aqui nele, porque ele já vai dar ruim e já vai sair da minha vista já. Por isso que é bom você pegar essas 3 pessoas, porque a média do conselho delas é exatamente o que você precisa. Caramba. Show de bola. Você acredita que as pessoas não estão escutando as pessoas certas porque as pessoas certas não estão se posicionando como deveriam? Você acredita que a gente está vivendo uma geração que a gente tem a falta de referência? Eu acho que é assim, ó. Hoje a referência é Instagram e TikTok. Sim. Se você é posicionado YouTube, se você é posicionado nessas redes sociais, você é uma referência. Uhum. Se você não é posicionado nessas redes sociais, você vai falar pessoa retrógrada, velha. Nossa, ele não tem nem 1000 seguidores. Nossa, mas tipo assim, não sabe, que é ele? Não tem nem Pix. Aí é mala. Não tem nem Pix. Então, assim, talvez, às vezes,
a gente queira escutar de quem tem muito seguidor, porque quem tem muito seguidor e muita visualização, talvez representa no seu coração que é a pessoa certa para fazer isso, isso e aquilo. Agora, entenda, geralmente, quem está muito preocupado em viver a vida, em transformar a vida das pessoas, talvez não tenha tanto tempo. Pelo amor de Deus, não vou generalizar, pelo amor de Deus. Talvez não tenha tanto tempo de se posicionar nas redes sociais, porque está atrás das câmeras cuidando de alguém. Mas nós temos grandes homens da nação hoje que estão aí com 1 milhão e meio de seguidores, que realmente são homens de Deus, que realmente estão trabalhando, estão fazendo. Então, uma coisa que eu acho é o seguinte: vamos descobrir a história, vamos entender quem é aquela pessoa, vamos saber de onde ela saiu, quem ela é, quem é o pastor dela, o que ela está fazendo, o que foi de sucesso que ela construiu, quais são as coisas, e a partir disso, a gente ir buscando referenciais. Mas também quero dizer uma coisa: precisamos ter cuidado com as figuras de autoridade, porque as figuras de autoridade falam e a gente só engole. As figuras de autoridade falam e a gente só, não, está certinho, ele falou. Não, sempre tenha críticas ou contra o que te falam, ainda que seja o mais velho, ainda que seja o mais novo. Sempre escute, mastigue, rumine, pense, ore não e faça. Efeito manada, né? Igreja, igual, teve uma época, assim, 2017, eu acho, 2016, 2017, que o altar da igreja do Brasil só tinha uma palavra: Gabriela, essa geração não presta, essa geração não vai dar em nada, essa geração está perdida, a geração dos meus pais era boa, essa geração não sei o quê. Aí eu comecei a ver que todo mundo começou a ir no efeito manada. Essa geração não presta. Só que o cara era tão abençoado que ele falava dele. O cara é tão... Porque a geração que ele está falando, ele se inclui na própria geração. Essa geração não presta. Eu falei: ei, Pai Senhor querido, está falando de você. Você está falando que você não presta. E aí eu lembro que levantaram 1 ou 2 que começaram a falar: nunca construiu-se tanto, nunca transformou-se tanto, nunca... E o cara, eu lembro de uma pregação de um cara, mano, numa rede social, no YouTube, meu Deus do céu, o cara passou 1 hora provando que essa era uma geração que tinha tudo para dar certo. Então, para com o efeito manada, porque às vezes o efeito manada faz você desconstruir algo que Deus te deu, algo que é uma verdade, e a pessoa vai fazer você desconstruir só porque ela tem autoridade. Perigoso. Caramba. Cara, eu acho que uma pergunta que foi da Lorena, que é a Lorena, que perguntou aqui no Instagram, que eu acho que é uma das perguntas que traz uma criatividade, um pouco de pensamento sobre o futuro. De como você se vê e como você vê Andar de Cima daqui 10 anos. Vê ela fora do Brasil. Como é que você pensa sobre você, Breno, como pregador, e sobre a igreja, o ministério Andar de Cima? Então, a primeira coisa que eu gostaria muito de que daqui a 10 anos acontecesse é que a visão da igreja Andar de Cima fosse uma visão mais difundida, porque a igreja não tem uma visão própria. Entendi. A igreja Andar de Cima ela tem uma visão reformada, uma visão que vem desde Lutero, né? Uma visão bíblica. Então, eu gostaria muito que a igreja Andar de Cima conseguisse com mais força difundir isso. Para isso que eu faço café devocional, para isso que vocês estão fazendo podcast, para isso que a gente faz culto, transmite pela internet, para a gente conseguir difundir essa visão do reino de Deus. Segundo, eu gostaria de ter muitas igrejas pelo mundo Andar de Cima. Gostaria sim, desde que a igreja não se perca, a gente não se corrompa, que haja e que a gente permaneça tendo o caráter de Cristo, a graça e esse amor e essa unidade. E eu gostaria muito que, por exemplo, daqui a 10 anos vocês estivessem lá. Entendi. Eu pudesse ir resolver as outras coisas, abrir uma igreja aqui, e vocês estivessem lá. Não é à toa que a nossa igreja é sobre sucessores, uma igreja de sucessores. Então eu tenho um sonho que daqui 10 anos sejam vocês ali no altar, sejam vocês dando fruto, sejam vocês dando certo, e eu vivendo a expansão do reino, a expansão. Porque eu acredito que abrir igrejas só faz sentido se a igreja for relevante. Abrir igrejas só faz sentido se a igreja realmente está transformando a sociedade. Se não for para transformar, fica só a gente aqui mesmo, fica quietinho. Então, eu sonho em daqui 10 anos
a visão seja difundida, famílias restauradas, as pessoas sendo transformadas, realmente convertidas, vivendo em santificação, lendo a Bíblia, vivendo a Bíblia, construindo a Bíblia, os sucessores se levantando, jovens se tornando pastores, os jovens tendo família, realmente essa visão difundida, e a Igreja Andar de Cima podendo alcançar outras cidades, outros estados, para levar essa mesma coisa aqui. Tá? Pastor Breno, agora para a gente finalizar, eu queria te perguntar, o que te faz acordar todo dia, matar um leão todo dia? A gente sabe que o seu ministério é de ser um pastor mestre, né? Que o senhor nasceu para ensinar e para sarar, às vezes, muitas dúvidas, sanar essas dúvidas. Porém, a gente quer saber de você. O que te faz acordar todo dia, levantar, viver um dia após o outro e continuar nos caminhos de Deus? A gente sabe que não é fácil continuar. E a cada dia ser melhor, querer ser melhor e sempre querer estar numa constante de crescimento, evoluindo a cada dia. Mano, um negócio que me dá gasolina, velho, é o testemunho. Sabe, testemunhos diversos do tipo. Esse dia chegou um rapaz na igreja e ele falou assim: pastor, eu voltei porque eu ganhei um abraço seu. Caramba. Cara do céu, aquilo ali... Eu falei, mano, qual o nível de solidão de uma pessoa em que um abraço transforma a vida dela? Qual o nível de dor que uma pessoa vive que o simples fato de receber um abraço já transforma a vida dela? Segunda coisa, a gente falando assim, que talvez seja o testemunho que eu mais amo. Pastor do céu, eu passei uma vida inteira acreditando que era assim, 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 mas o Senhor me ensinou que é assim, assim, assim. Cara, isso me dá uma gasolina, é uma gasolina V-Pódium, me faz incendiar quando eu ouço isso. Terceira coisa, cara, é vendo as pessoas mudando de vida. Meu Deus do céu. Cara, as pessoas mudando de vida é tudo para mim. Tudo, tudo. Pastor, minha família estava assim, agora está assim. Pastor, minha casa estava assim, agora está assim. Minhas finanças eram assim, agora é assim. As pessoas mudando de status quo mesmo. As pessoas transformando a vida delas a partir do altar, a partir da igreja, a partir do atendimento, a partir de uma live, a partir de uma foto, a partir de uma postagem, a partir de uma amizade. A pessoa dizer, então, quando eu saio de casa, todos os dias de manhã eu digo, sairei de casa com o instrumento que é a Bíblia para transformar a vida de alguém. E sei que transformam pela graça, sei que transformam porque Deus quer transformar, sei que faço porque Deus quer que eu faça. Então, é ser um instrumento. É como se eu fosse uma guitarra que acorda todo dia agradecendo por ser tocada. Poxa, vai me tocar hoje, vou. Pô, e aí, vai fazer um solo? Vou fazer hoje. Então, é a guitarra que acorda todo dia e fala, Deus, eu sou seu instrumento, eu quero ser usado. É o que me faz mover para eu continuar, mesmo com tanto problema, tanta dificuldade, tanta coisa. Cara, a gente não tem mais tempo para viver, não tem mais tempo para viajar, não tem mais tempo para ficar em casa. A nossa vida hoje é cuidar das pessoas. E o que me faz continuar cuidando das pessoas é o resultado do que Deus está fazendo na vida delas. Caramba, esse é seu verdadeiro combustível, né? Isso me impulsiona de um jeito. E parece que os testemunhos só chegam nos piores momentos. Quando a gente mais está precisando, aí chega uma pessoa, conta uma coisa bobinha, eu falo, mano, eu estava dando 100%, agora eu vou dar 1000%. É isso. Pastor Breno, foi um prazer estar com o senhor. Mano, quero te agradecer demais, primeiro pela confiança obrigado. De estar deixando a gente fazer isso e fazer o reino de Deus chegar para mais pessoas de todas as formas possíveis, pelo Instagram, por culto, por ação social, por podcast, café devocional. Eu vejo que isso tem um poder e uma mão de Deus muito grande sobre isso. Glória a Deus. Então, só quero te agradecer, eu amo a sua vida. Também te amo demais. E a gente vai fazer isso aqui demais. Faz, velho. Mais e mais. Faz. Frita. E alcançar muitas pessoas. Amém. Obrigado. Glória a Deus. E obrigado a todos vocês que estão junto com a gente, observando cada podcast que vai estar sendo lançado. Agradeço muito, muito, muito por cada um de vocês que chegaram até aqui no vídeo e que você possa sair desse vídeo sendo abençoado e transformado. Amém. Obrigadão. Tamo junto, Deus abençoe vocês. Gabi, deixa Deus te usar, mano. Deixa Deus fazer uma obra gloriosa na sua vida. Heitor, deixa Deus te usar. Amém. A Nathalie que não está aqui. O Miller, obrigado, Miller. Deus abençoe você. Obrigado. Façam isso. Sejam essa luz. Que Deus possa abençoar vocês. Possam dar capacidade para vocês continuarem.
e que todos os dias, quando vocês estiverem aqui, vocês saibam que o que vocês estão fazendo para transformar vidas. Amém? Amém. Top demais. Igual o Jornal Nacional, mexe no celular. Como é que é?